E se tudo que a gente faz, sabe, o trabalho, as conquistas, a busca por um propósito, fosse no final das contas só uma ilusão? Essa é a ideia radical que vem de um antigo rei de Jerusalém, conhecido só como o Mestre. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse argumento dele, que, olha, é chocante. E o mestre não tá pra brincadeira, não. Ele não faz rodeios. Logo de cara, ele já joga na nossa frente a tese principal dele, uma declaração que ecoa aí por séculos e já dá o tom de toda a análise. É uma conclusão assim, brutal, né? Nada faz sentido. Mas como é que alguém chega numa conclusão tão extrema assim? Bom, nesta análise, a gente vai investigar as evidências que o mestre apresenta, passo a passo, para defender essa visão de mundo. E tudo começa com o que ele chama de vida debaixo do sol. Tudo começa com uma pergunta que, vamos combinar, todo mundo já deve ter se feito em algum momento da vida. Para que serve todo esse esforço? Qual é o resultado real no fim do dia do nosso trabalho? É partindo dessa questão que o mestre começa a montar todo o seu raciocínio. A primeira evidência que o mestre apresenta não vem da sociedade, não. Vem na própria natureza. E onde muita gente vê beleza, progresso, ele enxerga uma coisa bem diferente. Ciclos que não param, que não mudam e que, na visão dele, são completamente vazios de significado. Pensem um pouco nisso. O sol nasce, cruza o céu todo imponente e depois ele se apressa para voltar para o começo e fazer tudo de novo no dia seguinte. Para o mestre, isso não é uma jornada com destino. É tipo uma esteira cósmica, sabe? Um ciclo sem fim que não leva a lugar nenhum. E o vento? Ele sopra para o sul, depois vai para o norte, parece uma coisa meio caótica, livre, mas o mestre enxerga um padrão aí. O vento, na verdade, está preso nos seus próprios circuitos, girando e girando, sem nunca chegar de verdade a um destino. A liberdade é só uma aparência. Agora, essa próxima observação, nossa, é poderosa. Todos os rios do mundo correm para o mar o tempo todo, num esforço sem fim. E o resultado? O mar nunca enche. É uma metáfora perfeita do esforço que não gera resultado, da ação que não tem um desfecho que faça sentido. E é aqui que a gente chega no ponto central da coisa. Observando esses ciclos da natureza, o mestre conclui que a história da humanidade segue exatamente o mesmo padrão. Basicamente, nossas ações, nossas invenções, nossos dramas todos, no fundo, são só repetições. Nada é realmente novo. Ok, então vamos sair um pouco da natureza e mergulhar na experiência humana, para ver como isso fica ainda mais profundo. O mestre agora vira o olhar para dentro, para nossa condição, e encontra o mesmo padrão de inutilidade, só que de um jeito muito mais pessoal e, olha, bem mais doloroso. Aí o mestre analisa nossos próprios sentidos. Já pararam para pensar como a gente vê coisas incríveis, ouve sons maravilhosos, mas nunca está satisfeito? Parece que sempre tem algo mais para ver, mais para ouvir. E para ele, esse desejo que nunca acaba não leva à felicidade. Leva a um cansaço constante, um tipo de esgotamento da alma, sabe? E aquela ideia de deixar um legado, hein? De construir um nome que vai durar para sempre? Para o mestre, isso também é pura ilusão. As gerações vêm e vão, e com elas a memória vai se apagando. Os grandes nomes do passado são esquecidos e o nosso destino, bom, não vai ser diferente. Para ele, essa busca por ser lembrado para sempre é um beco sem saída. E é isso que leva a gente para a frase talvez mais famosa dele: correr atrás do vento. É a imagem que ele usa o tempo todo para descrever quase tudo o que a gente faz. É o esforço para tentar segurar o que não dá para pegar, para alcançar o que é inalcançável. É a própria definição de futilidade. Tá, mas e a sabedoria? A busca pelo conhecimento não deveria ter algum valor de verdade? Pois é. É aqui que o mestre joga o seu argumento mais pesado e, sinceramente, o mais chocante de todos. É bom lembrar, né? Quem está falando isso é um rei, um cara com acesso a todo o conhecimento, a todos os recursos. Ele não está só supondo, ele mergulhou de cabeça, pessoalmente, na busca pela sabedoria para entender o mundo. E a conclusão dele? Ele não encontrou a iluminação. O que ele encontrou foi um fardo pesado. E aqui a lógica dele vira quase uma matemática bem sombria. Para ele, a relação é direta. Quanto mais sabedoria, mais sofrimento. Quanto mais se aprende sobre o mundo, sobre a natureza humana, maior é o desgosto. Ou seja, para ele, enxergar a realidade nua e crua não traz paz de espírito, traz edouço. E com isso, o veredito final dele é implacável. Mesmo a busca mais nobre de todas, a jornada pelo conhecimento, termina do mesmo jeito que as outras.
é como correr atrás do vento. É aquele esforço que promete mundos e fundos, mas que no final das contas não entrega nada de concreto. E é nesse ponto que o mestre nos deixa. Com essa visão de mundo onde a natureza gira em círculos vazios, o trabalho humano cai no esquecimento e a própria sabedoria só aumenta a dor. Ele desmontou tudo, peça por peça, quase todos os pilares que a gente usa para dar sentido à vida. E a pergunta que fica martelando na cabeça é: se tudo isso é inútil, o que é que sobra para a gente?